Oi, essa é a apresentação do trabalho 2 de pacotes estatísticos com o tema Boas Práticas de Programação no R. Os integrantes do grupo sou eu, Daniele, Thales e Kelvin. Com esse trabalho, nós pretendemos apresentar algumas das boas práticas de programação que podem ser implementadas especialmente no R, mas várias delas podem ser estendidas para outros ambientes de programação. Elas facilitam para o programador o entendimento do desenvolvimento do trabalho a ser entregue e também agregam muito mais valor ao produto final, visto que o código vai ser muito mais organizado e também vai ser muito mais simples de se fazer possíveis reparos posteriores que podem ser necessários. Essas práticas, em sua maioria, são de simples implementação, mas muitas vezes são ignoradas por diversos programadores. O trabalho vai ser organizado em forma de tópicos, com diversos aspectos da programação que podem ser otimizados para o melhor entendimento e desempenho do código. O primeiro tópico é sobre a criação de projetos, e a partir dessa criação nós podemos dividir o trabalho em múltiplos ambientes, cada um com seu diretório, documentos e workspace. Para isso nós vamos precisar abrir o R, apertar aqui em File, New Project e vai aparecer essa aba com 3 diferentes opções para a escolha do diretório, onde vai ficar o projeto. O primeiro é criando um novo diretório, então você escolhe o nome desse diretório e a partir disso ele vai criar tanto uma pasta com esse nome quanto um arquivo rproject. A gente também pode escolher um diretório já existente, aí é só navegar pelo computador e escolher. Ou podemos escolher um diretório com repositório online. No caso aqui eu vou mostrar como fazer isso com um repositório do GitHub. Para isso nós vamos precisar da URL. Então, entrando na página do GitHub, basta logar na sua conta, apertar aqui no New, escolher o nome do diretório, ver se ele está disponível e selecionar uma das opções, se o diretório vai ser público ou privado, e criar esse repositório. A partir disso, basta copiar essa URL aqui e colar lá no R. Escolher aqui para o meu diretório ficar em documentos. Aqui não tem nenhuma pasta chamada esse teste 2. E a partir do momento que eu criar, ele vai também criar uma pasta com esse nome. Então agora o R vai apresentar para a gente essa aba com o nome Git. E tudo que eu criar aqui pode ser colocado no diretório online. Por exemplo, eu vou criar esse script, eu vou digitar aqui teste 2, salvar ele como teste apenas, salvei, e todas as modificações que eu fizer dentro desse ambiente vão ficar aqui, eu posso comentar todas elas, por exemplo, alterações iniciais. E feito isso, ele vai mostrar essa aba dizendo quais foram os arquivos que foram atualizados. Depois é só mandar para o repositório online. Pronto, ele vai exibir essa mensagem de que deu tudo certo. E caso outra pessoa faça alterações, você pode atualizar a sua versão no seu computador. E aqui ele vai me dar uma mensagem dizendo que os meus arquivos já estão atualizados. Vou fechar. Outro tópico, formas de organização geral.
Uma boa prática também seria realizar a limpeza da memória de armazenamento antes de começar a rodar um novo código, porque caso tenha se definido algum objeto com o mesmo nome de outro objeto que vai ser usado atualmente, pode haver alguma confusão no R, e isso evita de gerar alguns problemas que não são necessários. Você pode estar usando objetos definidos erroneamente. Nós podemos fazer essa limpeza através desse comando ou através do R, com ele aberto. Basta vir aqui e clicar na vassourinha. O sumário, ele é usado para navegação dentro do código e ele pode ser feito a partir do acréscimo de no mínimo 4 hashtags depois de um comentário ou 4 tracinhos de menos depois de um comentário. Por fim, o código pode ficar muito mais organizado se você carregar todos os pacotes no início do script e também definir todas as funções na parte inicial do seu código. Falando agora sobre os nomes de arquivos, funções e variáveis. Inicialmente, não é recomendado usar a acentuação ou letras maiúsculas nas nomeações, porque o R faz distinção em relação a esses elementos. Os nomes devem ser todos significativos, representando algo. Os nomes dos arquivos, função ou variável devem ser feitos de forma bastante intuitiva, de maneira que outro programador ou outro usuário possam entender com mais facilidade o que cada um desses nomes quer dizer. Os nomes dos arquivos devem expressar de maneira resumida e concisa as informações contidas neles. Programas com arquivos nomeados de forma muito genérica podem causar confusão na interpretação do programa. Por exemplo, suponha que você deseja fazer um script para o segundo trabalho de pacotes. O nome desse script poderia ser script T2 pacotes. Se outra pessoa definisse, por exemplo, o nome como trabalho 2, isso já seria uma generalização do nome, porque trabalho 2 poderia ser atribuído a qualquer outra matéria que não fosse pacotes. Assim fica mais específico e muito mais simples para ser interpretado posteriormente. Os nomes das funções devem expressar a ideia das ações realizadas dentro delas. Então, geralmente nós falamos que as funções devem ser nomeadas como verbos. Por exemplo, uma função que calcula a média aritmética de um conjunto de dados poderia ser nomeada como calcular média. Já uma função criada para calcular a variância poderia ser nomeada como calcular var, ou calcular variância, sempre atribuindo um verbo ao nome da função. Assim como os nomes das funções deveriam expressar verbos, os nomes das variáveis, então, deveriam expressar substantivos, buscando descrever um conjunto de dados ou um vetor. Suponha, por exemplo, que nós tenhamos um vetor contendo as idades dos alunos de certo local. Ele poderia ser nomeado como idade. Ao contrário de especificar os nomes com numerações definindo uma sequência, por exemplo, função 1, função 2, variável 1, variável 2, isso não expressa claramente o conteúdo daquele objeto. Então, a melhor forma seria essas apresentadas aqui. Outro tópico, indentação. Em muitas linguagens de programação, a indentação é obrigatória, por exemplo, no Python. Ela utiliza a indentação para definir onde começa e onde termina um bloco de código. O R não nos obriga a fazer isso e funciona normalmente se você não usar a indentação. Porém, é uma boa prática para desenvolver um código mais limpo. Por exemplo, aqui nós temos um código sem a indentação. Pode ser um código grande, poderia ser bem maior do que esse. E a gente pode apresentar alguma dificuldade para identificar onde começa e termina esse for, por exemplo. Uma outra forma
seria essa daqui, onde o mesmo código foi indentado apenas. Nesse exemplo, nós podemos perceber que a primeira chave fecha com essa última aqui, dando a ideia de que o assunto entre essas duas chaves se tratam de um bloco a ser reproduzido dentro do loop for. A indentação ela pode ser feita automaticamente ao programar no RStudio, ou, alternativamente, você pode selecionar com o mouse o trecho do código a ser indentado e pressionar as teclas Ctrl I. Por exemplo, se eu digito um código e vou apertando Enter, automaticamente a indentação vai sendo colocada aqui. Então, vai ter esse recuo das linhas. Mas se eu tiver um código que não está indentado, basta selecionar. Eu vou apertar as teclas Ctrl I e ele vai organizar esse recuo das linhas para a gente. Falando um pouco agora sobre os comentários. Os comentários dentro do código são importantes, mas eles precisam ser usados da maneira correta. Uma regra simples é a seguinte: se é necessário comentar todo o código, significa que o código não é intuitivo, então mesmo não está tão bem estruturado assim. Uma vez que o código segue as regras de indentação e utiliza nomes claros para as funções e variáveis, ele se torna autoexplicativo. Assim, os comentários ficam para informações à parte do código, das quais se queira repassar quando for necessário fazer alguma manutenção, por exemplo. Se for necessário, a maneira mais eficaz de utilizar-se dos comentários é fazer comentários concisos, curtos e explicativos. Os atalhos. O R possui uma série de atalhos, o que economiza tempo na escrita do programa. Os atalhos estão alguns aqui embaixo e outros podem ser visualizados a partir do R. Então, com o R aberto, é só digitar Alt Shift K. E aí vai mostrar para a gente essa tela. Essa tela tem vários atalhos, vocês podem ver com calma depois o que cada atalho significa, e eu vou apresentar alguns exemplos. O Ctrl I foi o primeiro atalho que eu mostrei, que serve para indentar corretamente o código. Ctrl Enter executa a linha atual, ou a parte selecionada. O Alt Enter vai executar o código sem mover o cursor para a próxima linha. Ctrl Alt R executa o código inteiro, Ctrl Alt B executa o código do início até a linha atual, e trocando o B pelo E, a gente pode executar o código da linha atual até o final. O Alt- vai inserir esse sinal de atribuição, a setinha, Ctrl Shift M insere o operador pipe, e, por exemplo, o Ctrl Shift N abre um novo script. Para personalizar esses comandos, basta vir aqui. Você pode vir aqui em Tools, no R, e escolher quais atalhos você quer modificar, de forma que cada nome aqui representa uma ação, e aí você escolhe qual é o atalho que você quer atribuir para essa ação. Uma outra boa prática seria não reinventar a roda. Ao lidar com um certo problema, certifique-se de que alguém já não tenha resolvido antes. Recomenda-se pesquisar as funções ou qualquer outra coisa mesmo em inglês a fim de obter mais resultados na internet. Deve-se evitar criar funções, por exemplo, que já vêm prontas no R e que funcionam bem, uma vez que elas gastam menos esforço e também gastam menos tempo computacional. As pesquisas podem fornecer mais ferramentas e ideias para problemas posteriores. Uma outra prática seria a reutilização do seu código. Se é algo que você sempre faz, tente criar métodos de reuso. Uma opção, por exemplo, seria criar funções úteis. Suponha que uma tabela com frequências absoluta e relativa é muito frequentemente utilizada, então nós podemos criar uma função para retornar essa tabela. Aqui, essa função eu chamei de tabela, e ela vai ter a frequência absoluta e a frequência relativa e retornar isso para mim em forma de vetor. Pode-se, por exemplo, criar várias funções em um único arquivo e utilizá-lo quando precisar, com esse comando aqui, source
e passa o diretório e o nome do seu arquivo com as funções. No caso aqui, seria funções mesmo. A partir disso, as funções criadas no seu arquivo serão alocadas na memória atual e poderão ser utilizadas normalmente, como qualquer outra função já existente. Suponha, por exemplo, que nesse arquivo funções, eu tenho essa função tabela lá dentro e eu quero utilizá-la em um outro código. Eu posso simplesmente passar a função tabela e dentro dela passar o objeto ao qual eu quero visualizar a tabela. Coisas a se evitar. Orienta-se a evitar mudar diretamente a base de dados original, pois, caso venha a ser necessário o banco de dados original, ele estará intacto. Utilize um objeto específico para atribuir os dados e fazer as modificações respeitando a base original. Uma outra vantagem de se fazer isso é que, por exemplo, se a sua base de dados for muito grande e você acabar fazendo alguma alteração errônea, você poderá retornar à base original sem precisar carregá-la de novo, porque isso pode demorar muito tempo. Aconselha-se também evitar, sempre que possível, o uso de loops, especialmente o for, porque ele aumenta muito o tempo computacional e, evitando os loops, nós podemos diminuir o esforço, memória e tempo computacional. Sugere-se também não utilizar uma condição de negação dentro do comando if. Por exemplo, aqui, if se diferente de x igual a true, então fica um pouco mais confuso, sendo que eu poderia simplesmente colocar se x igual a false, seria o mais adequado e o mais intuitivo. Isso é uma coisa a se evitar. Também devemos evitar criar funções e mais funções dentro de uma única função. O ideal, nesse caso, seria criar as funções separadamente e uni-las posteriormente, usando o código de uma forma mais simples e compreensível. O último tópico é sobre programação funcional, PF. Como uma alternativa aos loops, principalmente o for, dado seu tempo computacional maior do que os demais, serão apresentados alguns exemplos a seguir para otimizar os códigos R utilizando o pacote por. Essa daqui é a definição do próprio site sobre programação funcional. Usando PF, podemos criar códigos mais concisos e pipeáveis, características que, por tabela, também tornam o processo de debug mais simples. Além disso, códigos funcionais geralmente são paralelizáveis, permitindo que tratemos problemas muito grandes com poucas modificações. Esse exemplo pode ser encontrado no próprio site do pacote. Primeiro, basta carregar o pacote. E aqui nós vamos definir uma função chamada soma1, que vai somar 1 ao objeto x. Esse objeto aqui, ele vai de 10 a 15, é um vetor com vários números de 10 a 15, e utilizando o for aqui como exemplo. Para cada elemento dentro do objeto, nós vamos somar 1. Então, o 10 vai virar 11, o 11 vai virar 12 e assim por diante, até que o 15 se torne 16. Uma alternativa utilizando o por seria usar essa função map ao invés do for. Então, nós podemos passar dentro dela o objeto que nós queremos transformar e a função a ser utilizada dentro dele. Ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Então, para cada um dos elementos, ele vai somar 1. Aqui no caso, eu não carreguei o objeto novamente. Então, ele vai pegar 11, mais 1 vai virar 12, 12 mais 1, 13, e assim por diante, até o 16 mais 1, 17. Outra forma seria usando o map DBL, de double, para concatenar esses resultados. Então, é só passar o objeto novamente e a função a ser utilizada nele. Aí aqui, o objeto era 12, 12 mais 1, 13, 13 mais 1, 14, até chegar em 17 mais 1, 18. Aqui embaixo estão algumas referências. Essas referências aqui são
para boas práticas de programação. E esse daqui é o site do pacote de programação funcional. Vocês podem acessar esses links que nós utilizamos para fazer o trabalho.